vivemos numa sociedade de produções, né? Uma sociedade onde a gente tem que produzir o tempo inteiro e dormir entrou num lugar de perda de tempo. Ele está sendo significado de um lugar muito complicado e que é muito contra a natureza e contra a natureza humana. O sono, de fato, alimenta o tempo acordado. Hoje em dia, o mundo funciona 24 horas. Se você quiser ficar acordado, vai ter produção, vai ter o que fazer. Mas isso traz um prejuízo que as pessoas vão pagar por isso. Já estão pagando. Tanto na própria falta de condição de aproveitar esse tempo acordado, então as pessoas vão tomando, por exemplo, café durante o dia para poder se manter acordados. Então, e você não tem como liquidar esse prejuízo. Uma noite de sono mal dormida, você não consegue repor. Fica uma perda. A maior causa de acidentes de carro, as pessoas acham que a bebida está muito mais ligado ao sono, por exemplo, os acidentes de carro. Questões até clínicas de infarto, diabetes, está muito ligada a questões de uma insônia crônica, que podem ter uma ligação direta com esses problemas cardíacos e clínicos. Então, se a gente não começar a educar os nossos filhos desde a infância nessa higiene do sono que a gente chama, a gente corre o risco de se tornarem adultos com problemas sérios, tanto de qualidade de vida, quanto fisicamente comprometidos com essa perda que não tem recuperação ao longo da vida. E muitas pessoas acham que o dormir ele é luxo, né? Assim, as pessoas falam, eu me dei o luxo de dormir uma noite toda. Eu me dei o luxo, por exemplo, de dormir depois do almoço. É uma necessidade vital, quanto se alimentar, quanto respirar, quanto digerir. Então, a gente precisa colocar como uma prioridade e cuidar do adormecer, para que essa higiene vai começar antes de ir para a cama e ela vai terminar durante, né, todo o processo em que você está dormindo, para você acordar literalmente limpo, para começar o dia limpo. A gente atrapalhou a nossa vida quando a gente, né, inventou a luz elétrica, porque daí a gente segurou a escuridão e se manteve acordado. E aí a gente atrapalhou mais ainda a nossa vida quando se criou as telas. Enquanto você dá pilha e gás para essas crianças, elas vão se manter acordadas, porque dormir para as crianças é perda de tempo. Dormir implica em se despedir, em se desligar, acabou a brincadeira. Os pais, muitas vezes, chegam na hora do boa noite. Então, também já entra aí também a culpa dos pais, muitos que eu atendo, de que, mas, Débora, eu chego bem na hora de dar boa noite. Então, a gente acaba não tendo esse tempo. E aí tem uma excitação geral, né? Esse reencontro pais e filhos, esse momento que seria o único de qualidade no final do dia, todo mundo cansado de um dia de trabalho. Então, como a gente chega num equilíbrio, tanto das telas quanto desse reencontro, para que a gente consiga ter um caminho que tenha qualidade, mas que também não atrapalhe o sono. Então, a gente tem que começar pelos adultos, de darmos a nós mesmos o fim de expediente, porque ele não termina se a gente não ficar offline. Então, a gente precisa criar, né, ferramentas e uma autorregulação no próprio adulto que ele diga, isso acabou, o fim de expediente. Porque se a gente ficar postergando, vai ter ferramentas para a gente assistir um filme, responder e-mails. Os meus pais, eles fechavam a lojinha, eles fechavam aquela porta de ferro e todo o escritório ficava, né, toda a pessoa jurídica ficava lá dentro, não tinha como acessar. A pessoa jurídica, ela é acessada 24 horas, se você deixar. Então, antes de pensar nas crianças, os pais precisam colocar o próprio limite de que acabou o dia. Então, nesse momento, os pais vão estar inteiros para esses filhos e eles vão conseguir, né, a partir do momento que eles se autorregularam, mostrando para a criança que o dia está terminando, sim, no gerúndio mesmo. Então, vai ter que ter pistas para essas crianças de que estamos juntos e estamos num caminho que nos leve para a cama.
As crianças que não têm noção de tempo, que a maioria das famílias que eu atendo são bebês e crianças pequenas, precisa realmente de um passo a passo muito repetitivo e previsível. Então, a criança que não tem noção de tempo, vamos dizer, uma criança de 2 aninhos, então ela vai assistir 2 desenhos. Então, quando acabar o segundo desenho, ela vai, então, se despedir do desenho. Daí, nessa hora, ela vai até a janela, estou dando um exemplo de rotina. Ela vai até a janela e os pais vão mostrar que está escuro. Então, que agora é a hora de dormir. Então, quando é a hora de dormir, nós vamos, então, para o quarto. Lá no quarto tem uma despedida, que eu sempre chamo de ritual do sono. Então, vai ter a despedida do boa noite, vai ser um livrinho, vai ser dar boa noite para os bichinhos do quarto, vai ser famílias que têm o costume de rezar. Então, vai ter um marco que diz, a partir disso, você vai para a cama. Então, esse passo a passo repetitivo, que muitos pais reclamam, falam, mas Débora, a gente tem que ter essa rigidez de rotina. Rigidez de rotina não significa rigidez de horário, porque no sábado esse caminho ele pode ser mais tarde, ele pode ser mais demorado, né? No domingo também, mas na segunda esse caminho vai ser em outro timing. Mas a criança não tem noção de horário. Então, o importante é que rotina para as crianças é a ordem das atividades que culmina no bercinho na cama. E você tem criança que começa a mostrar sinais de sono bocejando ou coçando o olhinho. Então, essa criança é redondinha, ela está mostrando que está ficando cansada. Tem outras que a hora que boceja já era, já passou do ponto. Então, então, você tem o lado dos pais de dar as pistas, mas tem o olhar observador dessa família de entender cada filho, e cada filho vai dar o seu sinal. O que as crianças, os bebês precisam? Eu sei que é muito resumido, a gente não tem muito tempo, mas eles precisam de um caminho de previsibilidade que chegue acordado com sono no lugar onde se dorme, e eu estou falando o óbvio, porque é assim que nós adultos vamos dormir. A gente tem um ritual, nem que seja ir para o banheiro, escova o dente, passa fio dental, toma um gole de água e vai para a cama, lê um livro, desliga e dorme. Nós vamos acordados com sono para o lugar onde a gente dorme. Então, as crianças precisam desse caminho de previsibilidade e eles precisam que o kit sono deles seja sustentável. Você não pode prometer companhia e no meio da noite a mãe some. Você não pode prometer movimento e o berço é estático, a não ser que você compre um berço da NASA. Desenvolver um berço da NASA que passa a noite toda balançando. Mas não há necessidade de gastar em dólar neste momento, porque não é uma necessidade vital dormir no movimento. É uma necessidade secundária, criada. Tá? Então, quais são os hábitos mais comuns que eu pego? O mamar para nanar, que é aquela criança que dorme com leite e no meio da noite acorda sem leite. E aí fica aquela dúvida, tá vendo? Eu dei leite e dormiu, era fome. Aí o pai diz, eu dei o leite e dormiu, viu que era hábito? E aí fica uma DR na madrugada para definir se era hábito ou fome. Mas na minha estatística, 98% dos casos que chegam para mim, ou seja, já passaram pela investigação inicial, 98% dos casos, o problema é comportamental. E o que é comportamental? Você diz, o comportamental não é da criança, né? Ele é relacional, ele tem a ver com a conduta, porque a criança ela não tem autonomia, então, quer dizer, com o ambiente que se cria em torno do dormir, que não beneficia o adormecer, né? Sim, mas eu não tiro o corpo fora da criança, porque assim, o filho do vizinho faz exatamente a mesma coisa que você faz e o filho do vizinho dorme a noite toda. Então, para o filho do vizinho, dormir ninando não é um problema. Um bebê descansado é um bebê que se desenvolve bem, ele cresce bem, ele é um bebê bem-humorado, ele é um bebê bem disposto. Isso é claro, e ele come melhor. Então, não dormir cria um ciclo vicioso extremamente tenso e intenso para as famílias. E mexe com todo um sistema, desequilibra todo um sistema, tanto familiar quanto fisiológico.